Nós não podemos andar aliançados com o Egito. E quando Jerusalém, os reis de Judá entram num consenso e vão pedir ajuda a Faraó no Egito, meu bem, eles tentam ir contra a Babilônia. E ali 10.000 judeus são levados nessa terceira fase do Egito. Então, nós falamos do Nabopolassar hoje, que foi o primeiro rei do Império Babilônico, de 658 a 605 a.C., pai de Nabucodonosor. Falamos na outra vez, na semana passada, sobre Nabucodonosor, primeiro príncipe da Babilônia. E hoje nós estamos falando de Ciáxeres, rei da Pérsia, dos medos e dos persas. Vamos falar só desses personagens por enquanto, nessa noite, mas eles são de extrema importância para você compreender a arma que Deus está colocando na tua mão hoje, para você compreender a revelação profética, maravilhosa, sobrenatural. Esse ensino que vai arrancar a tampa da sua chaleira hoje. Esse ensino que vai explodir a sua panela de pressão. Você vai chegar em casa entendendo por que é que você está passando certas coisas e quais são as ferramentas de Deus para você nesse período que parece um período de escravidão. Na outra aula nós falamos sobre a troca de governos e o começo do ano novo. Quando os governos estabeleciam que os reis seriam tomados e que haveria adoração para um novo poste ídolo. Pois bem, aquela situação em que a estátua é colocada no livro de Daniel diante do povo para que todos viessem adorar, era algo constante, era algo anual, regular, com o festival da Babilônia. Até hoje a Índia faz a mesma coisa. Até hoje, a Índia carrega seus ídolos, segundo a cultura da Babilônia, datado dessa época, e coloca no meio do festival que nós hoje vemos como procissão, carnaval. Essa é uma cultura babilônica, e eles vão marchando com os seus ídolos nas mãos. Alguém já viu isso no Brasil acontecendo? Vão marchando com os seus ídolos nas mãos e vão celebrando aquela deidade. A Babilônia carregava um Deus, cadê ele, Rafa? Não é Rafa, não. É aquele que está com um monte de asa assim. Cadê ele? Não. Ele está sozinho. Não. Agora você vai botar todas as minhas figuras antes do tempo. Desliga, por favor. Não. Ele está sozinho e parece que ele tem um monte de penas. Parece que é um anjo. Talvez não tenha chegado para você ainda. A Rafaela vai lá ver para mim. Não tem problema, daqui a pouco a gente vai falar sobre eles. Sobre esses deuses aí, que eram adorados na Babilônia. Pois bem, amém. Você vai encontrar Daniel recebendo a visita de um principado, de um príncipe celeste, da parte do Deus Altíssimo. Eu quero que você entenda algumas coisas que eu não posso ler o texto sem que você compreenda tipologia, figura. Aquilo que é pintado para nós nesse jejum de Daniel, a primeira fase nós falamos sobre legumes e água. Para ele vencer o Deus da ciência. Ele queria receber toda a ciência de Deus e não do Deus da Babilônia. E nós hoje vamos falar de um segundo jejum que para mim foi muito pior do que o primeiro jejum que ele se dedicou. Porque o jejum não muda a ideia de Deus. O jejum não salva ninguém. O jejum muda a gente. E faz a gente entender o que Deus está falando com a gente. Porque o jejum coloca a carne no lugar. Mas qual é o jejum que Deus gosta? O jejum de adoração, de cuidar do próximo, de fazer a beneficência, de cuidar dos pais. Um jejum maior do que o de ficar sem comida. É o comportamental constante. Portanto, todo aquele que é salvo e cheio do Espírito Santo, jejua das coisas do mundo. Não, esse é o Nabo.
É da semana passada. Esse cara aí, esse. Vocês vão perceber, esse é um deus babilônico, tá? Vocês vão perceber que ele tem aqui 1, 2, 3, 4, se você olhar rápido, até 5 asas apresentadas nessa figura. Essa figura foi achada em placas de argila por um grupo de arqueólogos, perto da onde seria, depois da Guerra Fria, perto da onde seria a Torre de Babel, que não era redonda, era quadrada. Acabei de acabar com a sua ilusão. A Torre de Babel, ela era fundada em cima de uma pedra fundamental. Já ouviu isso? Aham. A Torre de Babel, ela foi construída em cima de uma pedra fundamental, segundo o culto babilônico. Deixa eu ver se eu acho aqui. Fácil. Deixa esse cara aí, para a gente não esquecer da cara dele hoje. Porque vai ser importante você ver o que os babilônicos estavam tentando fazer.